Agora nós vamos falar das contas. As contas representam registros de débitos e créditos da mesma natureza ou espécie, identificadas por nomes, títulos, que qualificam elementos patrimoniais, bens, direitos, obrigações, patrimônio líquido, receita e despesas. Essas são as contas contábeis, né? São nelas que nós realizamos todos os registros a débito e a crédito para representar de forma, né, por meio de registro, as operações realizadas nas empresas que tenham valores monetários. Modelo de conta completa. Então, aqui é um gráfico onde traz os elementos, né, de uma conta contábil. A conta contábil ela tem um nome, pode ser caixa, banco, fornecedor, receita, deduções da receita, de PIS, COFINS e ICMS. Ela tem esse nome, ela tem um código contábil, em que esse código contábil ele não tem um padrão por lei em si, mas ele tem um padrão normal via sistema, né? Pode ser um código maior ou mais reduzido, vai depender do critério da empresa. Realmente é decisão do contador, da direção da empresa, do cliente. O grupo aqui pertence, né? Se de ativo, passivo, de resultado, o exercício, né? e as informações, né, dos registros contábeis, que trazem a data, o histórico daquele registro contábil, a contrapartida, porque nós estamos vendo aqui a visão da conta em si, de uma conta, mas a conta tem a sua contrapartida. Todo débito tem um crédito correspondente de igual valor, de valor correspondente. Se essa conta está sendo debitada, creditada, se ela é a débito ou a crédito, o D e o C representa isso, né? O saldo dela se representa D ou C, se tem saldo devedor ou credor, e o seu valor. Os elementos mínimos dela são justamente esses que nós falamos acima. Modelo de conta resumida, o razonete, né? Esse razonete ele é utilizado em fins didáticos, né? Quando o aluno, quando o iniciante ele está aprendendo, né? E nós vemos isso em faculdade, em cursos, que é no momento em que se faz, né, em caderno, e vai fazendo um registro ali, né, com o nome da conta acima, pode ser banco, como eu falei, e aí você já vai debitando ou creditando essa conta. Então, tem o nome da conta, tem os valores escriturados a débito, e aí ele pode ter um saldo devedor quando comparado nos valores escriturados a crédito. E aí pode ter um saldo credor, vai depender do que se valores foram mais debitados do que creditados ou vice-versa. É um exemplo de utilização de razonete. Que aí ele tem esse razonete, é esse T, né? Esse Tzinho aí. E aí se nós, né, debitamos R$ 2.400 e depois nós creditamos R$ 600 nessa mesma conta, nós temos um saldo devedor de R$ 1.800. Tem um saldo devedor. Nome da conta, uma outra conta, por exemplo. Se nós creditamos essa conta R$ 2.300, poderia ser uma conta de fornecedor, iniciando creditando. Depois nessa conta, claro que esse 2.300, a contrapartida não é a mesma conta, é uma outra conta, né, que faça valer realmente o desejo, né, a operação, para espelhar a operação. Então esses 2.300 está refletido em uma outra conta, por exemplo, estoque, se fosse fornecedor. E aí essa conta de fornecedor aqui, se fosse o exemplo de fornecedor, seria R$ 1.500 a crédito, a débito, perdão, e nós teríamos um saldo credor de R$ 800. Então nós teríamos um saldo credor. Os elementos mínimos da conta resumida são esses que nós já falamos. Estamos repetindo aqui. Débito, né? Nome da conta, débito, crédito, saldo. E aí os débitos são, por convenção, registrados no lado esquerdo do razonete, os débitos, e os créditos no lado direito, por convenção. Mais à frente você vai entender isso, o motivo.
débito, crédito e saldo. Então, o débito de uma conta é a situação de dívida de responsabilidade da conta. As contas que representam bens, direitos, despesas e custos têm saldo devedor. Isso é por convenção. Uma situação de dívida porque nós temos a visão de dívida para com o sócio. Então, seria uma dívida para com o sócio. Crédito de uma conta. Situação de direito de haver da conta. As contas que representam obrigações, patrimônio, obrigações, patrimônio líquido e receitas. Tem saldo credor. Saldo de uma conta. Representa a diferença justamente entre o valor do débito e do crédito. Os saldos podem ser devedor, credor ou nulo quando realmente o débito é igual ao crédito. Então, nós temos devedor quando o débito é maior que o crédito, credor quando o débito é menor que o crédito e nulo quando o débito é igual ao crédito. Lançamento contábil, mecanismo do débito e do crédito. O lançamento contábil refere-se ao registro dos fatos contábeis, aqueles que provocam mudanças na composição do patrimônio ou do resultado da empresa, nos livros de escrituração comercial da empresa, livros diário e razão. Contas de ativo. As contas de ativo, elas sempre aumentam por débito, ficam maiores quando nós debitamos essa conta e diminuem por crédito. As contas de passivo e do PL, elas aumentam por crédito, quando nós creditamos elas são aumentadas. Esse aumento, não dá para a gente dizer inicialmente aqui, aumenta, diminui essa visão mais complexa, entendeu? Ela simplesmente aumenta, eu estou devendo mais fornecedor, estou devendo mais financiamento, estou devendo mais salários a pagar, estou devendo mais impostos, tributos a pagar. E diminuem por débito, quando eu debito essa conta, estou diminuindo a conta. As contas relativas às receitas e despesas por afetarem diretamente o PL são respectivamente creditadas porque aumentam o PL e debitadas porque diminuem o PL. Você recorda que eu disse que a receita e a despesa é uma explosão do PL enquanto ela está em curso, enquanto nós não fazemos os encerramentos para ver se há um lucro ou prejuízo da empresa no resultado, no período. Um quadro resumo do mecanismo do débito e do crédito. Isso aqui é muito importante para o iniciante ter sempre em mãos, né, quando for fazendo tanto os exercícios, quando for no aprendizado em si, como também for começar a atuar na prática mesmo, né? Então ele vai tendo aqui em mãos, ele vai conseguir tirar você vai conseguir tirar uma dúvida, né? Uma dúvida mais simples do que recorrer ao seu superior, ao professor, a um instrutor ou a um livro mais complexo. Então, das contas. O ativo, representam os bens e direitos, né? O saldo dele é por natureza devedora. Esse D aí representa do saldo devedor. Ele aumenta, né? Para o saldo aumentar, tem que debitar, e para diminuir, tem que creditar. Passivo representa obrigações com terceiros. A natureza dele em si é credora, porque entenda que não pode ficar devedor se a gente deve a alguém. Então, não tem como ficar um saldo, a gente chama na contabilidade como saldo virado, porque a natureza dele é credora. Para aumentar, ele tem que ser creditado e diminuir debitado. O patrimônio líquido, similar ao passivo, ele tem natureza credora, porque a empresa, como tem seu patrimônio diferente do sócio, ele deve ao sócio no patrimônio líquido. Para aumentar, ele tem que creditar e para diminuir, ser debitado. Receitas. O saldo é credora. Para aumentar, credita. Para diminuir, debita. Custos, despesas e custos. Tem natureza devedora. Para aumentar, tem que ser debitado. E para diminuir, creditado. Contas retificadoras do ativo. Tem natureza credora. É o inverso, porque são contas que de alguma forma tem que espelhar alguma diminuição ou aumento, né, nas respectivas contas. Então veja que ela é o inverso das naturezas do ativo. Então são contas retificadoras do ativo. Enquanto no ativo do saldo era devedor, ela aqui é credora. Para aumentar,
ela tem que ser creditada e diminuir debitada. Contas retificadoras do passivo e do PL é o inverso do passivo e do patrimônio líquido. Do saldo devedor, para aumentar tem que ser debitado e para diminuir creditado. Então, se você que classificar um fato contábil, deve seguir os seguintes passos. Então, se você tem que classificar um fato contábil, deve seguir os seguintes passos. Primeiro passo: identificar as contas envolvidas no fato. Então, você tem que, assim como eu falei lá, a gente vai creditar aqui o fornecedor. E aí estava lá R$ 2.300. Então, você tem que identificar esse fato. Eu adquiri uma mercadoria para revenda, então 2.300 fornecedor, a crédito, e a débito conta de estoque R$ 2.300. Segundo passo: identificar a natureza das contas. A que grupo pertencem? É do ativo, é do passivo, é do patrimônio líquido, receitas ou despesas? Então você vai ver, eu fiz uma compra de um fornecedor para o meu estoque, ainda no mesmo exemplo. Então, vai envolver uma conta de passivo e vai envolver uma conta de ativo. Passivo fornecedor e ativo estoque. Terceiro passo: identificar o que o fato provoca sobre os saldos das contas, se o saldo aumentará ou diminuirá. Quarto passo: efetuar o lançamento contábil segundo o método das partidas dobradas, com a utilização do quadro resumo do mecanismo de débito e crédito da seguinte forma: débito, aplicação do recurso. Crédito é a origem do recurso. A conta que receberá o primeiro registro será a conta devedora, que indicará a aplicação do recurso efetuado pela entidade ou empresa. E o segundo registro será efetuado na conta credora, que indicará a origem do recurso aplicado. O raciocínio é que quem recebe recurso é debitado e quem paga é creditado. Então veja que o ideal é que se comece no aprendizado assim, mas assim, sistemicamente o lançamento tem que fechar. Se você informa ou sabe inicialmente o que vai debitar ou creditar, isso não vai interessar desde que o lançamento não fique em aberto. Então, se eu sei, eu pensei primeiro, é uma compra para revenda, então eu vou debitar o estoque e creditar fornecedor. Mas se eu pensei primeiro que eu sei que vai ser fornecedor, a crédito, eu não sei ainda onde vou debitar. Não pode o lançamento ficar em aberto, mas isso não quer dizer que até propriamente no sistema contábil você pode colocar uma conta crédito, pode colocar uma conta débito no campo lá específico. Não pode fechar o lançamento sem colocar os elementos. Tentando te convencer. Como convencer que as contas do ativo, que é a parte positiva do patrimônio, são aumentadas por débito? Pois a palavra débito lembra algo negativo, de dívida, e muitos têm dificuldade de entender o porquê de as contas do ativo, sendo a parte positiva do patrimônio, deverem para a entidade. Vamos voltar ao passado para compreender. Aqui você vai justamente tentar assimilar, só que vai levar um tempo para você assimilar, mas vai ser o início desse entendimento. Por que é o inverso quando você compara um banco, uma conta de banco na contabilidade para a sua conta de banco de pessoa física? Quando eu na minha pessoa física, quando eu pago algo e vejo lá no extrato, está debitando a conta. Quando alguém deposita um valor na minha conta, tem um crédito. E na contabilidade é o inverso. O porquê? A contabilidade desenvolveu-se muito na Idade Média, com o aumento do comércio das cidades italianas com o exterior através do mar Mediterrâneo. O mercador associava o que chamaríamos de embrião da conta moderna a pessoas. Desse modo, se ele depositava dinheiro no banco, ele anotava em sua escrituração que o banqueiro fulano de tal lhe devia. Se entregava mercadorias ao seu almoxarife, ele anotava que Beltrano lhe devia. Da mesma forma, procedia com as vendas que efetuava a prazo, anotando que Cicrano, o comprador, lhe devia. Em virtude desse costume, que foi sendo repetida ao longo do tempo, nasceu a convenção de que as contas de ativo aumentavam por débito. Pela razão contrária, as contas do passivo têm saldo credor. Note que fornecedor ou banco fornecem crédito para a entidade. Então, do ponto de vista deles, eles são credores da mesma. O mercador, ao tomar dinheiro do banco ou do fornecedor, anotava que o fulano Beltrano tinha um crédito em relação a ele. Quanto ao patrimônio líquido,
ou seja, a riqueza líquida da entidade, o mercador a considerava como um crédito a seu favor, ou seja, se ele liquidasse seus bens e direitos e pagasse as obrigações, ele teria um crédito a seu favor que corresponderia à diferença positiva entre o ativo e o passivo. Então esse é o motivo, né? Começou lá atrás, então é uma visão, a visão do sócio para com horas da empresa para com terceiros, horas da empresa para com ele. Então foi uma visão, uma convenção que foi ao longo do tempo. Então, até o próximo vídeo. Obrigado.